Acordou um pouco mais tarde, o silêncio à sua volta era total, mas nos limites da cidade, cães enlouquecidos uivavam na noite muda. Janine teve um arrepio, virou-se novamente sobre si mesma, sentiu o ombro duro do marido de encontro ao seu e, de repente, semi-adormecida, aconchegou-se contra ele. Ficava à deriva no sono sem nele penetrar. Agarrava-se a esse ombro como uma avidez inconsciente, como ao mais seguro dos portos. Falava, mas sua boca não emitia nenhum som. Falava, mas mal ouvia a si própria. Só sentia o calor de Marcelo. Havia mais de 20 anos. Todas as noites, assim no seu calor, sempre os dois. Mesmo doentes, mesmo em viagem, como agora. Aliás, o que teria ela feito sozinha em casa? Nenhum filho. Não era isso que lhe faltava? Ela não sabia. Acompanhava Marcel, ex-tudo, contente em sentir que alguém precisava dela. Ele não lhe dava outra alegria a não ser a de se saber necessária. Certamente não a amava. O amor, mesmo cheio de ódio, não tem esse rosto descontente. Mas qual é o rosto do amor? Amava-se no meio da noite, sem se verem, tateando. Existiria outro amor que não o das trevas? Um amor que gritasse em plena luz do dia? Não sabia. Mas sabia que Marcel precisava dela. E que ela precisava desse precisar, que vivia disso noite e dia, sobretudo à noite. Todas as noites. Quando ele não queria ficar só, nem envelhecer, nem morrer. Com um ar teimoso que assumia e que ela às vezes reconhecia no rosto de outros homens. A única semelhança entre esses loucos que se escondem sobre os disfarces da razão até que o delírio se apodere deles, atirando-os desesperadamente na direção de um corpo de mulher, onde enterram, sem desejo, o que a solidão e a noite lhes mostram de terrível. Marcel mexeu-se um pouco como para se afastar dela. Não, ele não a amava. Simplesmente tinha medo do que não era ela e deveria ter se separado há muito tempo para dormirem sós até o fim. Mas quem consegue dormir sempre sozinho? Há alguns homens que a vocação ou a infelicidade afastaram dos outros. O fazem e dormem então todas as noites no mesmo leito que a morte. Marcel, por sua vez, não poderia fazê-lo nunca. Sobretudo ele, criança fraca e desarmada, que o sofrimento sempre desorientava seu filho, justamente, que precisava dela e que, nesse mesmo instante, soltou uma espécie de gemido. Ela se aproximou um pouco mais dele, colocou a mão no seu peito e, para si mesma, chamou pelo nome carinhoso que lhe dava outrora e que ainda, uma vez ou outra, empregavam entre si, mas já sem pensar no que diziam. Ela o chamava com o coração. Afinal, precisava também dele, de sua força, de suas pequenas manias. Também ela tinha medo de morrer. Se eu superasse esse medo, eu seria feliz. Logo uma angústia sem nome invadiu-a. Desvencilhou-se de Marcel. Não, ela não superava nada. Não era feliz. Ia morrer. Na verdade, sem se ter libertado. Seu coração doía. Ela sufocava sob um imenso peso que de repente descobriu arrastar há 20 anos e sobre o qual se debatia agora com todas as forças. Queria libertar-se, mesmo que Marcel ou os outros jamais o conseguissem. Desperta
Ergueu-se na cama e aguçou o ouvido a um chamado que lhe pareceu bem próximo. Mas dos extremos da noite só lhe chegavam as vozes extenuadas e incansáveis dos cães do oásis. Um vento fraco se erguera e ela ouviu seu leve rumor do palmeiral. Vinha do sul, lá onde o deserto e a noite se confundiam agora sobre o céu novamente fixo, lá onde a vida parava, onde ninguém mais envelhecia ou morria. Então as águas do vento emudeceram e ela nem mesmo teve certeza de ter ouvido algo, a não ser um chamado mudo que podia escolher escutar ou não, mas cujo significado jamais conheceria se não o atendesse naquele instante. Sim, naquele instante. Isso ao menos era certo. Levantou-se suavemente e ficou imóvel junto à cama, atenta à respiração do marido. Marcel dormia. O calor da cama logo a deixou, e o frio se apossou dela. Vestiu-se lentamente, procurando as roupas às cegas na luz fraca que chegava dos lampiões da rua através das persianas. Segurando os sapatos, foi até a porta. Esperou ainda mais um pouco no escuro e depois abriu a porta cuidadosamente. O trinco rangeu. Ela se imobilizou. Seu coração batia loucamente. Aguçou o ouvido e, tranquilizada pelo silêncio, girou um pouco mais a maçaneta. Esse movimento de rotação lhe pareceu interminável. Abriu finalmente, deslizou para fora e tornou a fechar a porta com as mesmas precauções. Então, com o rosto colado na madeira, esperou. Depois de alguns instantes, ouviu longínqua a respiração de Marcel. Virou-se, recebeu no rosto o ar gelado da noite e correu através da galeria. A porta do hotel estava fechada. Enquanto ela manobrava o trinco, o vigia noturno surgiu no topo da escada, o rosto difuso, e falou-lhe em árabe. Volto logo, disse Janine, e lançou-se na noite. Do céu negro desciam guirlandas de estrelas sobre as palmeiras e as casas. Ela corria pela avenida curta, agora deserta, que conduzia ao forte. O frio, que não precisava mais lutar contra o sol, invadira a noite. O ar gélido lhe queimava os pulmões, mas ela corria, meio cega na escuridão. No topo da avenida, no entanto, apareceram luzes que depois desceram em sua direção, zigue-zagueando. Ela parou, ouviu um ruído de asas de insetos e, por trás das luzes que cresciam, viu afinal enormes albornozes, sob os quais reluziam frágeis rodas de bicicletas. Os albornozes roçaram nela. 3 faróis vermelhos surgiram no escuro às suas costas, desaparecendo em seguida. Retornou sua corrida em direção ao forte. No meio da escada, a queimadura do ar em seus pulmões tornou-se tão cortante que quis parar. Um último ímpeto atirou-a no terraço, de encontro ao parapeito, que agora lhe comprimia a barriga. Estava ofegante. E tudo se confundia diante de seus olhos. A corrida não a aquecera. Seu corpo todo ainda tremia. Mas o ar frio, que engolia aos soluços, logo fluiu regularmente dentro dela. Um calor tímido começou a nascer em meio aos arrepios. Seus olhos se abriram afinal sobre os espaços da noite. Nenhum sopro, nenhum ruído, a não ser, às vezes, o crepitar abafado das pedras que o frio reduzia à areia, vinha perturbar a solidão e o silêncio que cercavam Janine. Momentos depois, no entanto, pareceu-lhe que uma espécie de gravidade giratória atraía o céu acima dela. Na densidão da noite seca e fria,
Milhares de estrelas se formavam sem trégua e seus cristais reluzentes logo se desligavam delas para deslizarem sensivelmente em direção ao horizonte. Janine não conseguia sair da contemplação desses fogos à deriva. Girava com eles. E o mesmo caminhar imóvel unia pouco a pouco ao seu ser mais profundo, onde o frio e o desejo agora digladiavam. Diante dela as estrelas caíam, uma a uma. Depois, extinguiam-se entre as pedras do deserto. E a cada vez Janine abria-se um pouco mais para a noite. Respirava, esquecia o frio, o peso dos seres, a vida demente ou imobilizada, a longa angústia de viver e morrer. Depois de todos esses anos, fugindo do medo, correra loucamente sem objetivo, finalmente se detinha. Ao mesmo tempo parecia que encontrara suas raízes. A seiva tornava a subir por seu corpo que já não tremia. Encostada com toda a força de encontro ao parapeito, estendida em direção ao céu em movimento. Esperava apenas que seu coração, ainda transtornado, também se acalmasse e que o silêncio se fizesse dentro dela. As últimas estrelas das constelações deixaram cair seus cachos um pouco mais abaixo no horizonte do deserto e se mobilizaram. Então, com uma suavidade insuportável, a água da noite começou a encher Janine, submergindo o frio, elevando-se pouco a pouco do centro obscuro de seu ser para transbordar em ondas ininterruptas até sua boca cheia de gemidos. No instante seguinte, todo o céu se estendia acima dela, cobrindo a terra fria. Quando Janine voltou, com as mesmas preocupações, Marcel não estava acordado, mas resmungou quando ela se deitou e, segundos depois, ergueu-se bruscamente. Começou a falar e a ela não compreendeu o que dizia. Levantou-se, acendeu a luz que a esbofeteou em pleno rosto, caminhou vacilando até a pia e bebeu longamente da garrafa de água mineral que estava ali. Ia deslizar sobre os lençóis quando, com um joelho sobre a cama, olhou para ela sem compreender. Ela chorava. Janine chorava. Copiosamente. Sem conseguir controlar-se, Janine chorava. Não é nada, querido. Dizia. Não é nada.